Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Mais precisamente falaremos das reações químicas. Galera, antes eu preciso passar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações. Se você gostar dessa aula, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário. E assim, sempre que for postado um novo vídeo aqui no canal, você vai ficar bem informado. Tipos de reações inorgânicas. Lápis e papel na mão. Introdução. Imagine que você se depara com esse tipo de questão. A decomposição térmica de 2 mols de bicarbonato de sódio gera 1 mol de carbonato de sódio, 1 mol de água e um gás que faz parte de vários ciclos biológicos, inclusive da respiração animal. Determine a fórmula desse gás e equacione a reação citada. Continuando com a reação de decomposição ou análise, em situações como essa, como a descrita no quadro anterior, entender o que ocorre em uma reação de decomposição pode ser a chave para a resolução da questão, já que em uma reação de decomposição, também chamada de análise, ela vai ser caracterizada, onde nessa reação vai haver apenas um único reagente e esse reagente vai se transformar em vários produtos. Continuando, vejamos alguns exemplos de reação de decomposição. Por caso aqui, a decomposição do carbonato de cálcio. Então nós temos aí o carbonato de cálcio, tá? Como reagente, ele vai ser submetido a uma reação, tá? E nessa reação, tá? No caso, surge, né? Duas outras novas substâncias. Então perceba, no caso, como um único reagente, tá? Eu tenho o carbonato de cálcio, tá? E como produtos eu tenho outras duas substâncias diferentes das iniciais. E essa é a característica, tá? De que ocorreu no caso, tá? A reação de decomposição, porque eu tenho apenas uma única substância, um único reagente. Esse reagente, tá? Ele se transforma em outros produtos, tá? No caso diferentes do inicial. Então tem aqui o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, ou também conhecido como gás carbônico. Uma substância está aí para vocês, a outra substância também está aí para vocês. Decomposição do hidróxido de amônio. Então está aqui o hidróxido de amônio, ele é submetido a uma reação, e nessa reação, tá, nós temos aí a amônia e a água. E perceba, né, também como reagente, nós temos apenas uma única substância, tá? Tudo isso aqui é uma substância, é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, tá? Ele é como que quebra, tá? Essa substância aqui, tá? E no caso forma a amônia e a água, tá? Então, a amônia, no caso, juntamente com a água, são os produtos, tá? Uma substância, outra substância. Nessa altura, é importante dizer que para que as reações de decomposição ocorram, é necessário que essa reação esteja sujeita a algum tipo de energia. Isso significa que, dependendo do tipo de energia fornecida para decompor um reagente, tá? Que é a substância presente na fase inicial da reação, tá? Essas reações elas vão receber nomes específicos, tá? A reação de decomposição não é um tipo de reação que ela acontece de forma espontânea, ou seja, é preciso algum agente externo, tá, para que a reação ocorra. É o que nós veremos no próximo quadro. Continuando com reação de decomposição, então tá aqui, tá? Tipos de energia. São 3 os tipos de energia mais usados em reação de decomposição, tá? Pode ser calor, luz ou corrente elétrica. Se por um acaso uma determinada substância durante a reação química for submetida a calor, tá? Podemos dar esses nomes, tá? No caso, pirólise, termólise ou decomposição térmica. Essas 3 expressões, tá? Está se referindo à energia, no caso usada na reação, que vem a ser o calor, tá?
se uma determinada substância ela for submetida, tá, a uma reação, tá, e nessa reação, tá, ocorrer a existência de luz, tá, o nome, tá, que essa reação ela recebe, tá, é reação, tá, de decomposição, tá, mediante fotólise. Por último, a terceira, tá, quando uma substância ela sofre reação e durante essa reação essa substância é submetida à corrente elétrica ou à passagem de uma corrente elétrica, tá? O nome dado é eletrólise. Perceba que em todos os casos, tá? Eu tenho esse sufixo, tá? Lise, tá? Ó, pirólise, termólise, lise, lise, fotólise, lise, eletrólise, lise. Beleza? Sempre essa palavra, essa expressão lise, tá? Tem a ver com quebra. Vejamos o caso da pirólise. A pirólise é uma reação na qual a quebra, tá? Já falado, a lise da substância é quebrado pelo aquecimento ou fogo. É indicada por um triângulo que é colocado acima ou abaixo da seta que indica a reação. Então tá aqui para vocês, tá? Essa substância, tá? Foi submetida a uma reação, tá? Nesse caso aqui, esse triângulo em cima da seta, tá? Está indicando que essa substância foi submetida a calor, beleza? Nessa reação foi formado o óxido de cálcio, tá? E o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Essa reação ela pode continuar ainda, tá? Como formou o óxido de cálcio e o gás carbônico, tá? Essas mesmas substâncias podem ser decompostas em outras substâncias mais simples. Então, no caso aqui do óxido de cálcio, tá aqui para vocês, tá? Ele sofre decomposição, tá? E é formado o cálcio metálico, tá? E o gás oxigênio, beleza? Tá aí os nomes para vocês: carbonato de cálcio, óxido de cálcio e gás carbônico. Continuando, fotólise. Ah, detalhe, né? Embora, só voltando aqui a fita, embora eu não falei, tá? Na reação de decomposição mediante pirólise, tá? Embora use calor, pode surgir a pergunta, né? CJ, na reação de pirólise, ela é uma reação de combustão? Não. A pirólise, tá? Ela é um processo onde a substância ela é decomposta, ou seja, a substância ela é quebrada após ser submetida a altas temperaturas, tá? E nesse caso, na pirólise, ela é desprovida de oxigênio. Perceba que nós não temos, tá, um reagente, tá? No caso aqui, de forma isolada, tá? Que favorece a reação de combustão, tá? Então, no caso, essa é a diferença da pirólise para a reação de combustão. E detalhe, tá? Embora na definição da ideia de pirólise, né, do conceito de pirólise, fica subentendido que não existe, tá, o oxigênio para que essa reação ocorra, tá? Em muitos processos ocorre, tá, a decomposição com uma pequena quantidade de oxigênio, mas nada comparado à reação de combustão. Então, pirólise, tá, embora se use calor ou fogo, tá, no caso, mas não é uma reação de combustão. Agora sim, fotólise é uma reação no qual a quebra da substância é provocada pela luz, tá, e é indicada pela letra grega lambda, tá, esse parece Y de ponta cabeça, que é colocado acima ou abaixo da seta. Então nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, tá aqui para vocês, tá? Ele sofre é submetido a uma reação e nessa reação, tá, ocorre a decomposição do peróxido de hidrogênio. É formado oxigênio e água, beleza? Tá aqui peróxido de hidrogênio para você. Essa substância, tá, ela é comercialmente vendida como água oxigenada. E se você já percebeu, água oxigenada ela é acondicionada, né, em embalagens escuras, tá? Justamente para não ser submetida à luz, tá? E a água oxigenada sofrer decomposição. Continuando, eletrólise.
é a reação na qual a quebra da substância é provocada pela passagem de corrente elétrica, tá? E nesse caso da eletrólise, tá? A indicação de que a substância foi submetida a uma corrente elétrica é esse I que fica acima ou pode estar também abaixo da seta que indica a reação. Tá aqui para vocês, a água foi submetida à corrente elétrica, tá? Formou aí gás oxigênio e gás hidrogênio. Beleza? Agora sim, né? Estamos em condições de resolver aquele exercício proposto no começo da aula, tá? E aqui o enunciado para nós: a decomposição térmica de 2 mols de bicarbonato de sódio gera 1 mol de carbonato de sódio, 1 mol de água e um gás que faz parte de vários ciclos biológicos, inclusive da respiração animal. Determine a fórmula desse gás e equacione a reação citada. CJ do céu, eu não sei o que é mol e não sei o que é equacionar uma reação química. Cara, se todo esse for o seu problema, tá? O que vem a ser mol e equacionar uma reação química, você pode se sentir feliz. Sempre que você vê essa palavra, essa expressão mol, tá? Em exercícios ou enunciados, tá? Está se referindo à quantidade, tá? Então, na verdade, uma unidade, tá? De uma determinada substância. Então, 2 mols, tá? É uma quantidade, tá? 2 mols de bicarbonato de sódio. Então, é essa quantidade, no caso 2. Não se preocupe com isso, que teremos aula específica falando do conceito de mol, tá? E equacionar uma reação, tá? Significa igualar a quantidade dos átomos que vão estar presentes nos reagentes, né? E a quantidade desses mesmos átomos, tá? Que vão estar presentes, tá? Na fase final da reação, beleza? Então, equacionar é isso. Significa contar os átomos que estão presentes na fase inicial do sistema e na fase inicial, na fase final. E quando fala gera, né, significa produto. Ou seja, todo esse texto aqui, tá, está, no caso, em palavras, tá, em texto, citando, tá, ou mencionando uma reação química, tá? É o que nós vamos determinar agora. Então tá aqui, né? Nós temos o bicarbonato de sódio, tá? E na reação de decomposição, tá? Você sabe que um reagente, tá, deve transformar-se, né, em vários produtos, tá? No caso, nós não sabemos ainda os produtos, tá? Vamos supor que não sabemos os produtos, tá? Então, um reagente se transforma em vários produtos. E pelo enunciado, né? Tá aqui para vocês, tá? A gente percebe que o reagente é o bicarbonato de sódio, que é esse cara aqui, que está aqui para vocês, tá? Cadê? Bicarbonato de sódio. E no caso, esse bicarbonato de sódio, né, ele vai gerar outros produtos, tá? 1 mol de água. Cadê? Tá aqui para você, 1 mol de água e um gás que faz parte de vários ciclos biológicos, tá? Além de 1 mol de carbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio é uma substância, carbonato de sódio é outra substância. Nomes parecidos, mas substâncias diferentes. Então tá aqui para vocês, tá? O reagente, tá? 2 mols de bicarbonato de sódio submetido a uma reação e nessa reação, tá, é formado o carbonato de cálcio, 1 mol de água e o gás, que é o que nós vamos determinar para resolver esse exercício, tá? E perceba, né, que essa última substância, tá, que é o gás citado, tá, vai ser a substância no qual nós precisamos determinar a fórmula, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte forma, tá? Contando os átomos, tá, que estão presentes na fase inicial da reação, ou seja, os átomos presentes no reagente. Depois a gente conta os átomos presentes nos produtos. Fazendo isso, contando os átomos nos reagentes e depois contando os átomos nos produtos, tá? Você está balanceando ou equacionando a reação. Então, no caso do bicarbonato de sódio,
Perceba que nós temos dois átomos de sódio, tá aqui para vocês, tá? Dois átomos de hidrogênio, tá aqui para vocês. Dois átomos de carbono, tá aqui para vocês. E 6 átomos de oxigênio. Mas CJ, eu só estou vendo um sódio, um hidrogênio e um carbono, tá? E 3 oxigênio. Perceba, aqui não está dizendo que é dois, tá? Ou duas, tá? Unidade, ou né, que seja dessa substância. Se fosse uma, né? Você concorda que todos esses átomos, o sódio seria 1, o hidrogênio 1, o carbono 1 e no caso o oxigênio 3. Mas como é duas vezes essa mesma substância, basta multiplicar, tá? Para cada elemento o valor 2. Então, 2 átomos de sódio, tá aqui para vocês, tá? Multiplicando 2 átomos de hidrogênio, tá aqui para vocês, 2 de carbono, tá aqui, e 2 vezes 3, tá? 6. Se fosse apenas 1 mol dessa substância, tá? Seria apenas 3 átomos de oxigênio. Mas como ela aparece duas vezes, então 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Então, o bicarbonato de sódio, tá, foi submetido a uma reação, tá, ocorreu a decomposição e a decomposição térmica, né, e formou o carbonato de cálcio, água e o gás. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar os átomos presentes, todos os átomos presentes nos produtos. Perceba que nos produtos eu tenho 2 átomos de sódio, tá aqui para vocês. Nós temos 2 átomos de hidrogênio, tá aqui para vocês. H2O é água. Temos 1 átomo de carbono, aparece só uma vez aqui, tá? E temos 4 átomos de oxigênio. 3 aqui e mais 1, 4. Esse número do lado direito do elemento químico, tá? Que a gente chama de índice, tá? Ele indica quantos átomos tá, há na substância. Então, no caso, tem 2 átomos de sódio, tá? Quando não tem nenhum número, é 1. Então, no caso, um carbono, que está aqui para vocês. E esse 3 indica 3 átomos de oxigênio. Como é só 1 mol, tá? Então, fica esses mesmos valores aqui, tá? Se você não se lembra da nossa aula de atomicidade, reveja lá para poder dar sequência ao nosso curso. Então perceba, né? Na fase inicial, no reagente, nós tínhamos 2 carbono, tá? E aqui eu só tenho 1 carbono, então falta 1 carbono. Na fase inicial, nos reagentes, nós tínhamos 6 átomos de oxigênio. E nos produtos, temos apenas 4 átomos de oxigênio. Ou seja, se nós tínhamos 6 na fase inicial e tem 4 na fase final, tá? Então faltam 2 átomos de oxigênio, tá? Pergunto para vocês, qual é o gás que tem 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, que faz parte de vários ciclos biológicos? Bingão, né? Esse gás é o gás carbônico, tá? Então, 1 átomo de carbono está aqui para vocês e 2 átomos de oxigênio. Então, descoberto aí o gás que faltava para a resolução do nosso exercício. É o gás carbônico. E aqui a equação completa, né? Que ele pediu para equacionar, está aqui para vocês, tá? Então, 2 mols de bicarbonato de sódio, tá? Gera 1 mol de carbonato de cálcio, 1 mol de água e 1 mol de dióxido de carbono. Beleza? Casos especiais de reação de decomposição. Ainda na reação de decomposição, algumas delas podem acontecer em sequência, formando uma cadeia de reações químicas. Um exemplo disso é a formação, em uma reação de dupla troca, de um produto instável, e esse produto instável sofre decomposição assim que é obtido. Continuando. 2 casos importantes são o ácido carbônico, está aqui para vocês, tá? E o hidróxido de amônio, também está aqui para vocês. O que ocorre na verdade? As decomposições, tá? Tanto do ácido carbônico, tá? Como do hidróxido de amônio, elas ocorrem da seguinte forma. Vamos analisar primeiro, tá? A decomposição do ácido carbônico, tá?
Tá aqui para vocês, o ácido carbônico é submetido a uma reação, tá? E nessa reação ocorre a decomposição, formando água e dióxido de carbono. E do hidróxido de amônio agora aqui, tá? É submetido a uma reação e nessa reação é formado amônia e a água, beleza? Quando essas substâncias são produtos de uma reação, as decomposições anteriores ocorrem na sequência. Então tá aqui, dupla troca. Então, quando as substâncias, o ácido carbônico, tá, e o hidróxido de amônio, tá, eles são produtos em uma reação, tá, antes de formar essas substâncias, ou seja, o ácido carbônico e o hidróxido de amônio, tá, ela é uma reação que ocorre em sequência. Primeiro é a reação de dupla troca. Então perceba, se você pegar o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, também conhecido como ácido muriático, tá? E proporcionar uma reação com o carbonato de cálcio, tá? Nessa reação de dupla troca, e você se lembra do conceito de reação de dupla troca, tá? O ânion de uma substância, tá? Presente na substância de um dos reagentes se junta ao cátion, tá? Melhor, o ânion de um das substâncias presentes nos reagentes, tá? Se junta ao cátion, tá? Do outro reagente, tá? Presente aqui na fase inicial. Então, no caso, esse hidrogênio, tá? Ele vai se juntar ao carbonato, tá? Dessa substância. E no caso, o cloro, tá? Que é ânion, vai se juntar ao cátion, no caso sódio, dessa substância. E aí vai formar o sal de cozinha que está aqui para vocês, beleza? E perceba, né? Como o cátion hidrogênio se juntou ao ânion carbonato, tá? E aí formou o ácido carbônico que está aqui para vocês, tá? Então aqui nós temos um tipo de sal, que é o sal de cozinha, tá? E aqui o ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, tá? Nesse caso aqui, ele vai sofrer decomposição, tá? Então, fazendo a decomposição do ácido carbônico, tá? Tá aqui para vocês, tá? É formado a água e dióxido de carbono. Costuma-se então escrever a equação de dupla troca já com a correção necessária, para que nela estejam representados apenas os produtos que de fato foram obtidos. Então tá aqui para vocês, tá? O ácido clorídrico, o carbonato de sódio, tá? E os produtos finais, tá? Que vão aparecer na fase final da reação é o sal de cozinha, a água e o gás carbônico. Tá aqui para vocês. E se você se lembra daquela experiência, né, nas aulas anteriores, que misturamos bicarbonato de sódio e ácido acético, tá? Substância presente no vinagre, tá? Como produto final, nós tínhamos lá, tá? O dióxido de carbono, o acetato de sódio e a água. Na verdade, para se chegar nesses produtos finais, tá? O ácido acético ele sofre uma decomposição, se transformando em um outro ácido mais fraco, no caso, o ácido carbônico. Que está aqui para vocês, tá? Então, o bicarbonato de sódio, aqui para vocês, o ácido acético, tá? Submetido a uma reação, foi feita uma mistura, tá? E aqui os produtos finais, tá? Aqui é apenas os produtos que aparecem na fase final. Só que como já foi dito, tá? O ácido acético, tá? Ele se transforma em um ácido mais fraco, tá? No caso aqui, o ácido carbônico, tá? A gente diz que essa reação aqui, tá? É a fase intermediária da reação. Então, fase inicial da reação, tá? E aqui é a fase intermediária, porque eu tenho esse produto que é o ácido carbônico. Só que nessa mesma reação, esse ácido carbônico, tá? Que ele foi gerado a partir do ácido acético, e o ácido carbônico é um ácido mais fraco do que o ácido acético. Nessa reação, numa segunda etapa, tá? O ácido carbônico ele é consumido na reação, tá? E aí, como nós já falamos, nós temos como produto final apenas o dióxido de carbono,
o acetato de sódio e a água, que são essas mesmas substâncias que estão aqui para vocês, beleza? E na química, sempre que uma substância ela é gerada na fase intermediária e já em seguida ela é consumida, tá? Então a gente pode simplificar essa substância, tá? Como que ela não participou ou não vai estar presente na fase final, tá? Da reação química. Então a gente simplifica cortando essa substância, porque ela foi gerada e depois ela foi consumida. Beleza? Galera, na próxima aula veremos a continuidade do conceito de reações químicas. Muito provavelmente nós veremos os exercícios de reação química. Valeu, nobres!